pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma das nossas reviews de Game of Thrones. Hoje a gente tá aqui pra falar do quarto episódio da última temporada da série. E antes da gente começar, a gente quer lembrar vocês que amanhã, segunda-feira, tem a nossa review da preview, que a gente nunca acerta nada, apesar de a gente falar muito. Sim. Na terça-feira tem o SQ Lê os Seus Comentários, que é o programa onde a gente pega os comentários de vocês, as teorias de vocês, o que vocês acharam do episódio, e comenta isso também, tanto no da preview quanto nesse de hoje. E a gente quer, como sempre, convidar vocês a seguir o nosso grupo no Facebook, nos seguir no Instagram e dar uma olhadinha no nosso Apoia-se, apoia.se/canal SideQuest, é o nosso programa de financiamento contínuo. E com o começo de Game of Thrones, a gente colocou lá uma... nova meta. Não. E com a estreia de Game of Thrones, a gente colocou uma recompensa nova lá, que é um vídeo por semana, e tá sendo os nossos vídeos de reação aos episódios. Jabá feito, começar a falar desse episódio. Olha, surpreendentemente não foi tão ruim quanto eu esperava que fosse. Nem um pouco. Tem algumas coisas que são meio desnecessárias, assim, de draminha demais. Exato, umas enrolaçõezinhas. Exato. Principalmente no começo do episódio. Nossa, aquele primeiro... Eu sinto que depois que eles saíram de Winterfell, meio que voltou a ter um pouquinho da essência do que era o antigo Game of Thrones. Sim. Porque até o primeiro, o segundo, o terceiro episódio e até a metade desse quarto, o que mais me incomoda é que eles usam o tempo, eles gastam o tempo falando de coisas que não significam nada. Exatamente. Coisas que não têm nenhuma importância, coisas pequenas, quando todos eles estão com a cabeça cheia de... Sabe? Porque depois da Guerra dos Mortos tem a guerra com a Cersei. E eles têm muita coisa pra fazer, pra ficar jogando o tempo fora, falando de coisas... Inúteis, banais. Exatamente. Falar de relacionamentozinho, falar de despedidinha. Porque a gente teve 2 episódios dessa temporada que foram pura enrolação. Ah, mas a gente tá se despedindo dos personagens. Não, cara, é enrolação. Olha como esse episódio conseguiu ser conciso. Olha como esse episódio, em meio episódio, fez tudo aquilo, teve que fazer o trabalho de 2, 3 temporadas. Sabe? 3 temporadas eles tiveram que resumir em 2 episódios. Tipo, a gente tem que acreditar a partir de agora que a Daenerys tá ficando louca porque eles decidiram que ela tá ficando louca. Não teve um desenvolvimento ao longo das temporadas dela perdendo, sabe, dela passando dos limites. Ah, teve ela queimando o Sam lá, os irmãos do Sam, o irmão e o pai do Sam. E a gente já comentou naquela época que isso podia acontecer. Por que eles não aproveitaram que tinham deixado essa aspa no ar e começaram a trabalhar um pouquinho melhor? É que eu acho, e o que eu falei pro Miz enquanto a gente tava assistindo o episódio, que talvez a Daenerys não vai ficar louca. Mas que todos os planos que a Cersei fez são pra pintar ela como louca. Inclusive isso que ela fez no final. Dela matar a Missandei, dela colocar todo o povo dentro de Red Keep pra ter uma carnificina e as pessoas verem ela como elas viam o pai dela, sabe? Como uma tirana. E isso é uma boa estratégia e é por isso que eu gosto tanto da Cersei. Exatamente, porque ela pensa com a cabeça, ela não pensa com os braços, né? Mas mesmo assim, isso podia ter sido, sabe, um pouquinho melhor trabalhado na outra temporada. Tipo, ela podia ter utilizado o que ela fez nos Field of Fire já pra começar a atiçar essa semente nas pessoas. Porque a gente não tá vendo o povo reagir. A gente tá vendo ela dizer que o povo vai achar isso. A gente não tá vendo o povo dizendo isso, a gente não tá vendo o povo fazendo isso. Por que a gente não tem, então, um react do povo ali, de algum tipo da gente ver realmente o povo, como o povo tá se sentindo? O próprio Tyrion diz assim, a gente sabe que eles te odeiam, e tu odeia eles, mas a gente nunca viu eles odiando a Cersei. A gente nunca viu ela... O Shame, né? O Shame. Mas aquele momento ali foi em relação à fé, né? Foi o único momento, assim, que tipo, a gente tem uma visão. E essa é uma parte dos livros. E aí, sim, obviamente que eles estão agora 3 episódios, eles têm que tocar essa história a toque de caixa pra fazer a gente acreditar que a Dany tá louca, ficando louca, tá cruel demais, e ao mesmo tempo colocar o Tyrion e o Varys pra começar a pensar no Jon como o novo rei. Que... É uma coisa que já se pensava dos livros, que ela poderia ser considerada, que ela poderia ter esse tipo de problema, que ela poderia se considerar louca, que ela poderia perder a força dela em Westeros por conta disso, mas isso está sendo desenvolvido ao longo da trama, né? Vem sendo desenvolvido desde as primeiras temporadas, desde os primeiros livros, que ela tá realmente mostrando assim algumas facetas dela que são bem mais cruéis do que deveriam ser. E eu acho que na série a gente não vai ver ela ficando louca. Não, vai ser todas as maquinações pra que
pros outros ela pareça louca. Exatamente. É isso. Eu já joguei por água abaixo a minha teoria de que a Daenerys vai ficar louca. Mas que esse é um plano da Cersei, não tem dúvida. Com certeza. Porque não mina só ela com o povo, mina ela com todos os lords pros quais ela precisa que seja aliado. E cria mais ainda essa tensão entre ela e o Jon. E, obviamente, essa conversa do Varys com o Tyrion, de se ela é a pessoa certa, também alimenta essa ideia de que ela não é muito estável. Exatamente. E a perda do Raegal deixou ela mais putona, assim. Eu não tô mais vendo ela como louca. Ela tá puta da cara a ponto de não conseguir se segurar e preservar a vida das pessoas e que ela passar não tá a mensagem que ela quer passar e de que ela quer ser a protetora. Como é que ela vai passar a mensagem de que ela é a protetora dos 7 reinos, matando o povo dos 7 reinos, entende? É que eu acho que ali a questão, o problema dela é que ela tá com um curto espaço de tempo e ela tá vendo isso escorrer da mão dela. Justamente por conta do claim do Jon, que é mais forte do que o dela, e ela tá começando a ficar preocupada com isso, porque quanto mais pessoas ele fala, ou mais pessoas ficam sabendo, mais chance ela tem de realmente, ela não é uma boa escolha, bota outra pessoa no lugar dela. Ela tá vendo escorrer da mão dela. E ela tá tentando segurar e nisso ela tá derrubando tudo. Mas fora isso, não vejo muito... Eu acho que teve um momento meio... novela, a gente tava falando que parecia uma novela mexicana. Aquela cena do Jon e dela, e foi acho que a primeira metade parece que foi dirigido por um diretor de novela mexicana. Porque é um monte de enrolação, foi um monte de papinho sem necessidade. Teve aquela cena da Brienne que, graças à morte do Raegal, que me chocou demais, foi extremamente brutal. Uma coisa que Game of Thrones não fazia há um bom tempo já. A gente não esperava aquilo, né? Acho que foi um erro bizarro de estratégia deles não saber que o Euron tava ali, mas ok. Não ter visto ele, sendo que ela tava voando, então ela tinha uma visão maior de tudo. E ela não viu. Ela não podia nem subir pra dar uma olhada assim lá de cima, bem longe, né? Não. Enfim. Mas vamos dar um desconto, porque foda-se. Tá, continua falando da primeira metade. Não, então, aí não me chocou tanto, eu não fiquei tão traumatizado com aquela cena da Brienne e do Jaime, que eu achei completamente desnecessária. E o que eu e a Maria tava conversando, eles não podem ter um casal de homem e mulher com uma amizade, sem fazer um relacionamento babaca. Porque eu sempre vi, e eu acho que todo mundo que acompanha os livros, ou que acompanha a história do Jaime e da Brienne, não viu eles como um casal. Viu sempre eles como um grupo, como 2 amigos que se respeitam como cavaleiros. Sabe? Tipo, pelo trabalho dos dois, pelo que os dois fizeram, por tudo aquilo que eles tocaram durante toda a vida deles, tudo aquilo que eles defenderam, e até o arco de redenção do Jaime, que agora não tem mais redenção nenhuma, aparentemente se assumiu o pau no cu do caralho. Eu não acho que, então, se tu vai fazer isso acontecer, faz ele escolher a Brienne. Não quebra o coração dela, não destrói ela, porque ela é uma das poucas personagens que eu acho que se manteve coesa e concisa todas as temporadas, e é uma personagem que a gente gosta muito, e que é uma personagem que eu gostaria de ver feliz, entende? Sem precisar de um homem. Exatamente, ela não precisava de um homem. Então, se tu vai dar um homem pra ela, não tira ele. Pra ele escolher outra mulher. Exatamente. Que filho da putagem, e foi por água abaixo a teoria de todo mundo, achando que se ele tivesse que escolher entre a Cersei e a Brienne, ele ia escolher a Brienne, né? Não, mas... ainda mais se ele acha que ela tá grávida dele. Porque, por enquanto, a única pessoa que corroborou o fato de ela tá grávida é o Qyburn. E eu não confio no Qyburn. É verdade, por enquanto a gente não sabe se ela tá grávida de verdade mesmo. Exatamente, então... Mas, aí, obviamente que essa parte do norte foi meio tosca, com a gente tendo uma despedida do fantasma sem nenhum abraço do Jon nele, nada. Eles esqueceram completamente toda aquela questão dos Direwolves serem os Starks e deles terem uma ligação. Quando eles se livraram da Lady, eles se livraram da Nymeria, aí morreu o cachorro do Robb, aí foda-se todos, foda-se o resto. Vamos acabar com esses cachorros logo. Então... eles gastam muito dinheiro de CG, então não dá pra fazer. A gente Vamos tem que gastar fazer dragão. A gente tem que fazer dragão. Mas realmente, essa parte de Winterfell foi bem arrastada. Eu gostei de ver os Starks ali reunidos uma última vez, todos juntos, né? Meio que, tipo assim, ele pegou e contou pra eles, fez a cagada de contar pra eles e cagar tudo de uma vez, porque o Jon só consegue cagar tudo de uma vez. É só o que ele faz, é cagar as coisas. E a Daenerys tá certa sobre a Sansa, que a Sansa ia tentar minar ela. Com certeza. Porque ela ia querer ver o Jon no trono. Porque a Sansa não confia nela desde que ela chegou lá. E eu fico por motivos. Exatamente. Eu acho que agora o fandom vai detestar de vez a Sansa. Eu acho que a Sansa tá numa posição
que ela tá certa, entende? Numa posição Com de certeza. que ela tem que cuidar do povo dela. Exatamente. Porque a Daenerys foi lá não com a intenção de cuidar do povo dela. Exato. Com a intenção de tomar o trono. E era, sabe? Tipo, eu quero tomar o trono, então eu quero que vocês se dobrem a mim. Sim. E a Sansa quer cuidar do povo dela no inverno. Sim. E ela não confia na Daenerys. Confia no Jon. Ela confia no Jon, sabe? O Jon ajudou ela, salvou ela, né? Conquistou o Winterfell pra ela. É sangue de Sangue do sangue. É sangue do sangue. Ele nasceu e cresceu em Westeros. Ele não Sim. veio de outro lugar que nunca viu, nunca teve. A primeira vez Ela que não a foi Daenerys teve responsável por matar os familiares deles e quase extinguir a casa Stark, que nem os Targaryen fizeram na época da rebelião do Robert. Então, ela tem faz vários sentido. motivos Sim. pra não confiar na Daenerys. Ela E a tá Daenerys não ajudou? A Daenerys não ajuda? com certeza. E o melhor de tudo é que, por ela contar isso pro Tyrion e colocar essas engrenagens em andamento, a gente vai ter dedo no cu e gritaria nesses próximos 2 episódios, graças a Deus, que era o que a gente queria desde o começo, era ver o circo pegar fogo e não acabar de uma forma feliz. Exatamente. Porque não faz parte, e por isso que eu gostei tanto dessa metade final, assim. Parece que foi 2 episódios completamente diferentes, sabe? Dirigidos por 2 diretores diferentes, que de repente os caras pegaram e disseram, não, vamos fazer agora certinho? Vamos. E eles fizeram. Fizeram extremamente coeso, passaram informação pra caralho, de forma bem feita. Por que eles não fizeram isso antes, sabe? Por que eles não começaram isso nas outras temporadas e diluíram um pouquinho mais pra não ficar tão brusco? Por que eles não fizeram isso nessa temporada? Por que eles não começaram essa temporada, de repente, ou no segundo episódio já faz a batalha de Winterfell e começa a trabalhar isso um pouco mais devagar, sabe? Vai mostrando o que tá acontecendo, o que eles estão fazendo e como é que eles estão maquinando as coisas. A gente conseguiria deglutir isso um pouco melhor, porque daí todas as reviravoltas vão ficar tudo pra esses últimos episódios. E, bom, praticamente assim, aquele momento ali tem essa ruptura, então, onde a gente vê também o perdigueiro, cão de caça. Eu falo das duas coisas. As duas outras coisas principais que eu tirei, que eu quero comentar dessa primeira metade. Vai lá. Deixa eu voltar pro... A cena da Daenerys fazendo o Gendry ser o Lord of Storm's End, Verdade, ele se transformar no Baratheon, que foi extremamente... Eu achei extremamente piegas. Eu achei que ela se adiantou demais. Talvez ela esperasse primeiro ela tá no trono, daí quando ela estivesse no trono, ela nomeava ele um Baratheon, sabe? Não fizesse toda aquela pompa e circunstância, não chamasse ele com aquela cara de séria, de tipo, eu vou mandar meu dragão fazer Dracarys em ti, você é o novo Lord Baratheon, sabe? Eu achei um pouco forçado aquilo ali. Bastante. Mas é que parece que ela tá nervosa, assim, tentando se... que ela tá tentando agradar os outros, sabe? Sabe? Não tem nenhum Lorde lá, eu vou criar um Lorde que tá do meu lado. E tem uma coisa, não teve a cena dela falando que eles iam pra última batalha, pra última guerra agora. Não ouvi. Foi uma cena cortada desse episódio. Mesmo. E daí a gente teve o Gendry correndo pra contar pra Arya, pedir a Arya em casamento. Você é linda e eu te amo, e todas as coisas. E a Arya dizendo, não, eu não sou uma lady, eu não sou assim. E daí indo embora na surdina, junto com o Cão de Caça, que também vai embora na surdina, porque eu não gosto de multidões. É porque vai começar o spin-off agora, né? Arya Stark, Ninguém e o Perdigueiro. Que é um spin-off que eles estão preparando aí. O que foi ótimo. Faz todo sentido, ela diz que talvez ela nunca mais volte, ele diz que talvez ele nunca mais volte, e é isso que a gente espera, que ela nunca mais volte. Mas, eu pensei ali que talvez ela vai voltar, e daí a Sansa vai ter vários filhos, vai ser a Lady de Winterfell, e ela vai ser aquela tia velha que conta as histórias de muito tempo atrás, quando existiam dragões. Lado bom disso, né? Lado bom não, a gente sabe que na verdade eles vão aparecer de novo. Eu queria que a história da Arya e do Perdigueiro terminasse ali, sabe? Bota os dois, acabou pros dois, eles não vão aparecer mais. A gente ainda vai ter o Clegane Ball, é impossível que não haja o Clegane Ball. E eu acho que a gente tá caminhando pra aquele final da Arya vestindo um rosto e matando a Cersei, que todo mundo tava prevendo. Vamos ver. Não, é sério, vai acontecer isso. Não tô vendo como não escapar disso, porque eles estão indo pra Porto Real e... O Jaime vai matar ela, Não vai ser o Jaime, vai ser a... Vai por mim, vai ser a Arya. Eles vão fazer a Arya matar ela. A gente vê também o Jon tomando um sufoco dela, né? Ela pressionando ele, ela faz essa pressão pra ele apoiar ela e ele não consegue dizer não pra ela, ele não consegue, sabe, se impor contra ela, porque ele quer mostrar pra ela que ele tá do lado dela, então ele não consegue dizer pra ela que ela tá fazendo cagada, que ela tá se apressando, ele baixa a cabeça pra ela e é isso que o faz também com que o Tyrion e o Varys cometam aquela última traição. Que eu não sei qual é a traição por amor, a traição por dinheiro, a traição por poder, eu acho que é, né? São as 3 traições que ela ia sofrer.
Teoricamente são essas 3 traições que ela vai sofrer. E essa traição deles, na verdade, não é uma traição, mas tipo, é porque eles estão vendo que ela tá se tornando aquilo que o Aerys era, no sentido de não ter muito... Vou ter o que é meu por direito. De ser irredutível. Irredutível naquilo que ela fazer. E eles não veem o Jon conseguindo controlar ela. Então, de novo, a gente tem o Jon sendo banana, fazendo bosta nenhuma que ele precisa fazer. O que faz zero sentido quando o Tormund falou que ele era um ótimo líder, um ótimo guerreiro, porque não sei o que lá, não sei o que. Ele tava muito bêbado ele, né? Sim, não com participou certeza. de nenhuma das outras batalhas, Não. porque ele tava lá na batalha pra ir tomar o Winterfell. Ele sentiu o sufoco que foi eles tentarem retomar o Winterfell por causa do Jon, por causa do impulso dele, sabe? E aí, ele realmente, ele não tem ele não consegue ele não vai conseguir liderar, ele não vai conseguir ser um bom rei se ele não consegue sequer ficar no nível do nível que a Daenerys está, chegar no nível da Daenerys e colocar isso, fazer essa balança, esse equilíbrio. Por isso que eles dizem que nem os dois casando eles iam conseguir fazer isso, né? Mas eu achei, por isso que eu digo assim, ó, tipo, por que tem que socar tanta coisa num episódio só? Custava dar uma melhorada nessa relação dos dois, mostrar isso mais um pouquinho, porque até então eles estavam num relacionamento, até esse episódio eles estavam num relacionamento de sonhos praticamente. Até o momento que ele conta pra ela que ele é o Aegon, vamos dizer assim, eles estavam num relacionamento perfeito, nunca teve esse tipo de problema. Eles nunca tiveram uma discussão sobre isso. Então, tipo, eu realmente sinto falta deles terem desenvolvido um pouco melhor essa parte pra chegar nesse momento e fazer tudo isso que eles fizeram. Dito isso, né? Muito boa aquela cena final também nas muralhas de... Dito isso, tensa. No momento em que o Rhaegal começou a tomar flecha, parecia o Game of Thrones das primeiras 4 temporadas. Parecia. Aquele Game of Thrones que tu não sabia o que ia acontecer, mas que tu sabia que tu ia ser impactado por alguma coisa muito foda, que faz sentido com a história, que é construída de alguma forma e com a crueldade que só as primeiras temporadas de Game of Thrones tinham. Foi uma cena crua, né? E a cena da Missandei eu acho que também foi bem crua. Aquele momento ele foi bem construído, foi bem intenso e eu acho que muito bem fotografado. Diferente do último episódio, que foi uma escuridão branca total, péssima fotografia, porque não deu pra ver nada. Essa aqui foi muito bonita os enquadramentos, foi muito bem feito os enquadramentos pra mostrar que a Cersei não tá brincando, que a Cersei tá no comando de tudo e que ela é uma excelente estrategista, sabe exatamente o que ela tá fazendo e tá concretizando o plano dela agora. Sim, e além daquela cena do Rhaegal ser sensacional, os diálogos foram bons, porque os diálogos foram sobre coisas que importam. Sim. Sabe? Era o Varys e o Tyrion discutindo essa questão do Jon e da Daenerys. Aí o Tyrion falando com o Qyburn, e o Qyburn dizendo que a Cersei que quer que a Daenerys se entregue, senão a Missandei vai morrer agora. E daí o Tyrion falando com a Cersei, sabe? Tu vendo a Cersei visivelmente emocionada quando ela lembra dos filhos dela, o que é verdade, tipo... Foi bem legal aquela cena que ela é claro que ela sempre amou os filhos dela mais do que tudo, e se ela tá realmente grávida pra ela, que ela não precisa morrer. Ela pode ir pra algum outro lugar cuidar do filho dela, mas não, ela não quer abrir o osso, porque eu acho que na verdade ela não tá grávida coisa nenhuma. E a gente teve também o Bronn aparecendo ali em qualquer momento, numa cena completamente desnecessária. Ele entrou em Winterfell com uma besta, no momento em que o Jaime e o Tyrion estavam juntos sozinhos, ninguém viu ele, ninguém parou ele, ninguém fez absolutamente nada, ele quase matou o Jaime, deu um soco na cara do Tyrion, e aí aceitou ficar junto do lado deles pra ficar com o Highgarden. Foi um plot que não levou, foi de zero e a outro lugar e não levou a nada. Não levou a nada. Mas uma coisa que eu lembrei agora, o problema é o seguinte, né? A gente teve esse momento que foi legal, teve esses diálogos que foi legal, só que isso não recupera, esse meio episódio não recupera 3 temporadas em que o Tyrion foi mal escrito, não recupera 3 temporadas em que o plot todo foi mal escrito porque ficou se focando nesse monte de bobagem, e não recupera as últimas 3 temporadas onde eles ficaram se enrolando com um monte de encebação que não levou a nada. Então, tipo assim, que bom que eles estão retornando, pena que eles estão chegando muito tarde já. Pelo menos o final não seja tão brocochô. O final não deixa um gosto tão amargo na nossa boca. Não, vai deixar um gosto amargo de derrota, mas vai deixar um gosto amargo de pelo menos ter recuperado não vai deixar um gosto amargo de nossa, como aquela série que era maravilhosa terminou desse jeito horrível. Se bem que eu acho que o fandom vai detestar esse final aí. Não vão gostar muito, não. Eles querem que tudo acabasse bem. Eles já sofreram demais, todo mundo. Todo mundo já sofreu demais. Chega disso, chega de ver eles sofrendo. Não, tem que sofrer mais um pouquinho, sim. Não dá pra terminar feliz. E, bom, enfim, eu acho que foi o melhor episódio da temporada pra mim até o momento.
O que a gente diz todos os episódios, eu acho. Não foi? Eu não gostei muito do 2. Mas enfim, foi o melhor episódio das últimas 2 temporadas. Então, desde a temporada passada eu não vi um episódio tão legal assim. A temporada passada foi triste. Foi triste e... Acho que nem a morte do Viserion salvou. Que nem essa morte do Raegal. É porque a morte do Viserion tava inserida num plot babaca, né? E aqui não, aqui a gente tem a morte do Viserion tava praticamente telegrafada já, né? Todo mundo já sabia que ele ia virar um dragão de gelo. Agora o Raegal... Mas doeu mais essa do Raegal, assim. Doeu de um jeito que eu não tinha sentido uma morte em Game of Thrones há muito tempo. E uma coisa também que tem, tu tá sentindo mais o luto da Daenerys agora do que ela teve com o Viserion, porque quando o Viserion morreu a gente não teve o momento dela ter o luto, ela já foi logo com o Jon e já meio que resolveu, assim, tipo, não passou luto. No começo dessa temporada ela não tava de luto, tava de boas, então agora realmente ela tá sentindo o cutuco, né? Eu tenho 2 dragões, agora só tenho mais um. E finalmente o Euron fez alguma coisa que presta e finalmente o Euron fez alguma coisa que fez ele merecer estar do lado da Cersei. Mas ele continua sendo um bosta, assim, tipo, como personagem. Isso eu não como personagem, não. Ele é um personagem ruim, mas ele realmente, agora ele fez alguma coisa pra justificar ele estar mantido nessa trama. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa review do 4º episódio de Game of Thrones. Por enquanto nós não temos o nome. Tu quer chutar algum nome aí? The Final Battle era o que a gente tinha falado. Before the Bloodbath. Antes do banho de sangue. Esse é o nome do meu nome. Last Children. As últimas crianças. Não. The Last Child. The Last Son. Tá. Ótimo. Sei lá. Alguma coisa desse tipo. Então tá, gente, deem um joinha se vocês gostaram do vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do episódio, deixem suas teorias pros próximos 2 últimos episódios, pra gente ler no SQ, ler seus comentários, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E é isso então, né? Até a próxima! Até a próxima!